Vamos, nesse momento, mais uma vez, com alegria no coração, pela oportunidade bendita de estarmos unidos para esse Evangelho, elevar o nosso pensamento a Deus Pai Criador, ao nosso Senhor Jesus Cristo, aos queridos benfeitores espirituais, auxiliares de Jesus, que estão sempre conosco, principalmente quando nós fazemos a prece. Nós agradecemos do fundo dos nossos corações por mais esse Evangelho, pedindo auxílio para que possamos transmitir o que de melhor pudermos, com a graça de Deus. Nós vamos hoje refletir sobre o tema o servir, o ato de servir, o serviço. E para isso nós vamos nos basear na lição 4 do livro Pão Nosso e nas lições 82 e 154 do livro Fonte Viva, ambos ditados pelo Espírito Emmanuel e psicografados pelo nosso querido Chico Xavier. Há uma passagem do Evangelho que é referência, é o ponto inicial, que está no Evangelho de Mateus 20, 28, também no Evangelho de Marcos 10, 45. E diz: o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. O Filho do Homem, Jesus, não veio para ser servido, mas para servir. E temos também como referência uma passagem bastante conhecida do Evangelho, que está em João 13, versículos 1 a 17, que é conhecida como lava-pés. Quando Jesus, na noite da última ceia, quando ele ia ser entregue, ele toma uma toalha, uma bacia com água e começa a lavar os pés dos discípulos. E quando vai lavar os pés de Simão Pedro, este diz: Senhor, não lavarás meus pés, não faz sentido. E o nosso Senhor Jesus Cristo diz: se eu não lavar os vossos pés, não terás parte comigo. Você entenderá mais tarde por que faço isso. E Jesus lava os pés de todos os discípulos e ao final diz: eu fiz isso como exemplo, para que vocês compreendam o sentido do serviço, que o maior entre todos é aquele que mais serve. Esse é o significado. E diz Emmanuel, nas lições desses livros, Pão Nosso, Fonte Viva, diz Emmanuel: Jesus passou entre nós trabalhando. Examinemos a natureza de sua cooperação sacrificial e aprendamos com o Mestre a felicidade de servir santamente. Quem serve pelo prazer de servir, progride sempre e encontra 1000 recursos dentro de si mesmo, na solução de todos os problemas. Então, quando servimos, nós desenvolvemos nossos potenciais e nos tornamos mais aptos para encontrarmos soluções. E
diz Emmanuel também, se há mais alegria em dar que receber, há mais felicidade em servir do que ser servido. A felicidade de servir é algo realmente destacado, para o qual Emmanuel chama a atenção, se referenciando no nosso Senhor Jesus Cristo, que deu o exemplo do serviço. Durante toda a sua existência entre os discípulos e as outras pessoas, e naquela noite inesquecível em que ele lavou os pés dos discípulos. E o mentor espiritual do Chico Xavier ressalta ainda que precisamos todos nós termos, enquanto cristãos, o espírito de serviço. É fundamental termos o espírito de serviço, ou seja, a predisposição em servir, a abertura para se fazer útil de alguma maneira, sobretudo a quem mais precisa. Tais colocações de Emmanuel nos fazem refletir. Quem se habitua em ser servido, tendo condições de servir, acaba não adquirindo autonomia, tampouco cresce espiritualmente. Quem é muito mais servido do que servidor, tendo condições para tal, tendo condições, portanto, para servir, estaciona e acaba ficando estagnado. Então, esse é um alerta da importância, da necessidade de servir sempre que for possível, de acordo com as nossas possibilidades, de sermos, tanto quanto realmente pudermos, servidores. É esse o alerta dado aqui por Emmanuel, baseando-se no exemplo do nosso Senhor Jesus Cristo. E, ao contrário, quem serve, ele se desenvolve. Quem serve se desenvolve, e esse desenvolvimento é crescente. Quanto mais servimos, mais nos desenvolvemos espiritualmente. E nós servimos no santo trabalho braçal, manual, limpando, consertando, plantando, transportando, cozinhando, alimentando, dando de comer, construindo, edificando, medicando, aplicando vacinas, aplicando medicamentos, cuidando, entre outras tarefas. E também servimos. Nós servimos quando fazemos humildemente o trabalho intelectual, bem informando, instruindo, ensinando, esclarecendo e orientando, conforme o que realmente está ao nosso alcance. Esse é o trabalho intelectual, o trabalho de produzir conhecimento, na forma escrita, em artigos, em livros, por exemplo. Feito humildemente, as duas formas de trabalho, manual, braçal e o trabalho intelectual, se complementam no espírito de serviço. E ambas, obviamente, têm importância em pé de igualdade perante Deus. E sempre depois de servirmos, é fundamental dizermos para nós mesmos aquilo que
próprio Senhor Jesus nos recomendou. Dizemos para nós mesmos: não fizemos mais do que a nossa obrigação. Cumprimos apenas o nosso dever. E Emmanuel relembra que ninguém vive apenas para si próprio. Todos nós vivemos também para o benefício alheio. O benefício alheio não só dos nossos familiares, das pessoas queridas e próximas, mas de toda a humanidade, tanto quanto estiver ao nosso alcance. E numa comunidade, inúmeras vezes, quem mais serve é quem menos aparece. O maior servidor, muitas vezes, é aquele que tem a vida mais digamos, em condição de discrição. Portanto, muitas vezes, inúmeras vezes, quem mais serve é aquele que menos aparece em nossas, sobretudo nas comunidades cristãs. E André Luiz foi experimentar, ele que era um médico, foi um médico, no material, na terra, começou na limpeza, na vassoura, lá em nosso lar, aprendendo o espírito de serviço. O bom serviço no bem se mede menos pela quantidade de horas a ele dedicado e mais pela qualidade de tal dedicação. Ou seja, quais são os pensamentos e os sentimentos envolvidos na realização do serviço? Devem ser os sentimentos de abnegação, da humilde vontade de fazer o que está ao alcance, de se colocar à disposição. Então não é menos a quantidade e mais a qualidade. E a qualidade é conferida exatamente pela real boa vontade, na realização do serviço, conforme nossas verdadeiras possibilidades, ou seja, por aquilo que vai no coração. É isso que confere a qualidade do serviço que fazemos. E, portanto, nós devemos sempre estar muito atentos para a disposição em servir e também para o modo pelo qual servimos, com o qual servimos, com que sentimento estamos servindo. Às vezes a pessoa pode servir por um tempo pequeno, mas com grande sentimento elevado, e é aquilo que está ao alcance dela naquele momento, e nós devemos respeitar e considerar. Então, com esses ensinamentos que vêm inicialmente do nosso Senhor Jesus Cristo, que foi durante toda a sua existência entre nós, inteiro amor, inteiro serviço. Ele que deu exemplo a partir dessas reflexões também trazidas pelos nossos queridos Emmanuel e Chico Xavier. Nós vamos elevar o nosso pensamento pouco mais neste momento, em sintonia ainda maior com o Senhor Jesus, com os amigos espirituais, fazer as nossas vibrações pela paz no mundo inteiro, as vibrações sobre todos os lugares onde há conflito, onde há ameaça de conflito. Vibremos, oremos intensamente por todos os governantes de todas as nações, por todos os dirigentes das empresas, das grandes corporações, grandes instituições. Vibremos, oremos pelos profissionais
do entretenimento, da informação, aqueles que influenciam, sobretudo os nossos jovens, para que tenham discernimento, honestidade, responsabilidade. Vibremos pelo nosso Brasil intensamente, para que o espírito de serviço seja preponderante, sobretudo das autoridades públicas. Vibremos pelo desarmamento do nosso país. Vibremos pelo respeito aos direitos humanos, à democracia, à convivência fraterna. Vibremos por todos os nossos irmãos e irmãs que estão nas condições mais difíceis, aqueles que estão nas ruas, estão desempregados, encarcerados, acorrentados pelos vícios, por todos os irmãos e irmãs que estão, de alguma maneira, auxiliando para que perseverem no serviço. Vibremos por todas as comunidades religiosas, as mais variadas tradições religiosas, por todo o movimento espírita, para que nele prepondere a humildade, a fraternidade. Vibremos pela nossa casa, nosso núcleo espírita Coração de Jesus, para que prossiga crescendo em fraternidade, em amor, em acolhimento, e que o espírito de serviço prepondere sempre. Que assim seja. E tendo feito essas vibrações, nós vamos em sintonia com os nossos amigos espirituais, aqui, em volta, em todo o ambiente, em todo o nosso planeta e também nos demais planetas, nas muitas casas da morada do Pai, fazer juntos, unidos, a oração que o nosso Senhor Jesus Cristo nos ensinou. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, pois o vosso é o reino, o amor e a misericórdia para todos sempre. Que assim seja, muita paz em nossos corações.